Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, narradora do canal Histórias da Lucy. E hoje estou aqui mais uma vez, né? Tudo bem que hoje é domingo, né? Devia ter trazido o capítulo de número 3, né? De Elegância Sombria no sábado, né? Mas eu tive alguns imprevistos aí, né? Os compromissos, então não deu para me estar trazendo o capítulo de número 3 aqui para vocês, tá? Então, hoje eu tô aqui com um pouquinho de sono, essa cara minha de sono, né? Tenho levantado todo dia 4:30 da manhã, né? Para poder ir para o trabalho, que agora estou morando em São Miguel Paulista, não estou mais morando em São Mateus e tem sido um desafio, né? Mas a vida é assim mesmo, né? Então, o que me ajuda também a continuar aqui, né? Gravando para vocês os capítulos dos meus livros, tá? E, por favor, eu já peço, né? Muito importante que você, que é novo aqui no canal, caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda, né? Se inscreva, compartilha, né? Deixa o like e comente o que vocês estão achando, né? Das histórias aqui, tá bom? Do meu canal. Então, eu vou estar narrando o capítulo de número 3, tá? E estou também pensando em dar uma mudada lá no meu Instagram, né? Falando mais sobre os livros, né, que eu venho trabalhando, né, para você estar conhecendo mais os meus trabalhos, tá? Então, vocês desculpe se começar a ouvir muito barulho lá fora, né? O pessoal tá com música, som alto, né? Tal, eu espero que não atrapalhe aqui a nossa gravação, tá bom? Então, sem delongas, vamos para o capítulo de número 3 de Elegância Sombria. Então vamos lá, pessoal, para o capítulo de número 3. Se vocês ouvirem aí os miados, é meus gatinhos, tá? Aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês. Aqui tá a Haru. Olha lá, oi pra Haru, gente. Que bonitinha. Essa é a Haru, a minha fofinha. Às vezes ela fica aqui é, do meu lado aqui, enquanto eu estou gravando. Depois eu mostro o Uruk, ele tá lá fora. Mas às vezes é ele que fica miando aqui, tá, gente? Depois, quando der, eu mostro ele para vocês. Então vamos lá, o capítulo de número 3. A Bruxa Merinda. Antes da viagem, Paola e a família Collins foram até a cabana da bruxa Merinda, uma grande amiga e conselheira de Paola. Caius precisava de alguma coisa para eles poderem andar sob a luz do sol, porque em Dracônia eles viviam pela noite escura. Não tinha o dia e era tranquilo assim. Então Paola conhecia uma velha bruxa que morava em Dracônia e ajudava os vampiros. Eles viviam pacificamente e contou o problema de seu amigo Caius, que ela também e que ela também iria se mudar para Paris. Mas eles precisavam de algum objeto para poder andar sob a luz do dia em Paris sem que nenhum morador de lá desconfiasse que eles eram vampiros. Chegando à residência de Merinda, eles foram recebidos por uma figura enigmática. A bruxa, de cabelos grisalhos e olhos faiscantes, logo entendeu a situação e mostrou-se disposta a ajudar. Merinda olhou os rostos de cada um, sorrindo para ela, e disse: Sei que esta jornada é importante para vocês, principalmente para você, meu jovem estilista. Merinda se aproximou de Caius e tocou o rosto dele de uma forma que o surpreendeu. Silêncio, aquiete seu coração, meu jovem. O que pensa que está fazendo? Perguntou assustado. Não tenha medo. Vejo muito amor em você e há sofrimento, humilhação. Mas o mais importante você terá em suas mãos. Após o ritual, Melinda revelou o objeto. Um amuleto delicado, enfeitado com runas e símbolos místicos, com um brilho sutil e encantador. A escultura seria capaz de protegê-los da luz solar e disfarçar sua verdadeira natureza de vampiros quando necessário. Este amuleto é único e intransferível. Somente vocês, com seus laços de sangue e corações puros, poderão usá-lo. Sob a luz do sol, ele os protegerá e os tornarão indistinguíveis dos humanos, explicou a bruxa. Melinda olhou para todos eles, e quando provou o sangue de Caius em uma única gota de sangue, ela teve uma visão da qual a preocupou. Algo muito importante na vida dele. Mas ela não ia dizer nada do que viu. Paola agradeceu à bruxa Merinda
e pegou o amuleto e colocou-os em cada pescoço. Naquela mesma noite, eles partiriam de Dracônia. Gratos pela ajuda de Merinda, a família de Caio segurou o amuleto em suas mãos com reverência e gratidão. A família Collins e Paola, com sua gata de estimação Celine, seguiram por uma rua escura, vazia. Ninguém ousava pisar na Rua das Pedras Podres, um nome tanto curioso. Mas Paola, junto de Caios, havia descoberto um lugar secreto para fugir de Dracônia, porque Ladriel, com seus capangas, sabia que Caios e sua família iriam fugir. Olha, precisamos entrar aqui. Andem rápido, pediu Caios para os seus pais. Ah, não, meu filho, eu entrar nesse lugar horrendo vai sujar todo o meu precioso vestido, reclamou a mãe de Caios com nojo, olhando para os ratos que adentravam os buracos da parede. Vamos, senhora, não temos tempo. O Ladriel mandou os capangas atrás da gente. Por favor, não temos tempo, implorou Paola. Vamos, meu amor, não se preocupe, eu estarei bem atrás de você, te protegendo. Não vou deixar nada te acontecer, tranquilizou o pai de Caios. Bom, gente, aqui termina o capítulo de número 3, tá? Mas não se preocupe que eu vou estar lendo agora o capítulo de número 4, A Jornada para o Desconhecido. O refúgio era um bar cujas janelas estavam cobertas por décadas de poeira e esquecimento. No interior, o ar cheirava a carvalho velho e segredos mal guardados. No, no, é, do fundo do salão, uma silhueta imponente, de quase 1,90 m, se desprendeu das sombras. Alexandre caminhava com a elegância de um predador que não precisa mais provar sua força. Há quanto tempo, Paola Montrix? A voz de Alexandre era um baritono profundo que pareceu vibrar nos copos de cristal sobre o balcão. Bonsoir, Alexandre, respondeu Paola, mantendo o queixo erguido. Como vas tu? Très bien, agora que tenho esta bela flor em meu estabelecimento. Ele sorriu, revelando caninos que brilharam sobre a luz fraca. Em que posso ser útil? Você é o único capaz de nos tirar daqui sem que os batedores do clã Rosa Negra percebam nossa partida. Queremos Paris. Alexandre mudou sua postura, tornando-se subitamente sério. Seu olhar percorreu a família Collins. Paris é um mar de humanos, Paola. Vocês terão que se misturar como camaleões. Se um único mortal descobrir o que são, a sentença será rápida e implacável. E quanto à sede? Como pretendem se alimentar sem deixar um rastro de corpos pela Torre Eiffel? Temos nossos métodos, interveio Caius, mantendo a voz firme. Interiormente, o coração de Caius batia com um segredo audacioso. Ele não apenas estudara moda e finanças, passara décadas pesquisando uma fórmula para sangue sintético. Sabia que, para os puristas e para o Rei Supremo na Europa, aquilo era uma heresia, uma afronta à natureza divina do predador. Mas para ele era liberdade. Se os seus métodos falharem, continuou Alexandre, com um sorriso enigmático, busquem um restaurante escondido nos arredores da Champs-Élysées. É o reduto dos nossos lá. Vende-se sangue sintético sobre o balcão e é o ponto de encontro de quem quer viver sem caçar. Basta me ligar e eu aviso ao bartender. Ligar? Perguntou o Sr. Armand Collins, franzindo a testa. O que seria ligar? Alexandre soltou uma risada curta, mas não desdenhosa. Meus caros, vocês estão prestes a colidir com o século XXI. Dracônia é um fantasma do passado. Mas Paris vive no futuro. Lá a luz viaja por fios e as vozes cruzam o oceano em segundos. Belinda Collins estremeceu, apertando o amuleto de Merida contra o peito. Estou começando a temer essa mudança, Benjamin. Parece um mundo de feitiçaria sem magia. Não tenha medo, mamãe, confortou Caius, abraçando-a. A tecnologia é apenas uma nova forma de elegância. Nós prosperaremos. Alexandre gesticulou para que o seguissem até o fundo do bar, onde uma porta de ferro reforçado aguardava. Chega de conversa. Ladriel não tardará a farejar este lugar. Vou mostrar a vocês o caminho para um novo mundo. Então, gente,
termina aqui, né? Eu acabei lendo, assim, o capítulo de número 3 e logo seguido o capítulo de número 4, tá bom? Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, né, do capítulo de hoje, um pouquinho mais estendido, né? Por favor, comenta, né, o que vocês estão achando dessa história. Me ajuda aí, né, a chegar aos novos 500 inscritos aqui no canal, me ajudando, né, a se inscrever, a compartilhar, né, que é muito importante. Deixar o like aí, né, por favor. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem para eu poder estar trazendo mais capítulos, né, da Elegância Sombria. Então, vocês viram aí que a família do Caios, né, barra Benjamin, que ele escolheu um nome para ele, né, para ele usar lá em Paris, né? Então, ninguém pode saber que ele é Caios. Então, quando chegar lá em Paris, ele vai se chamar de Benjamin, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Eu agradeço do fundo do meu coração de vocês, né, ter ficado aqui comigo. E eu vejo vocês no próximos capítulos de Elegância Sombria. Então, até mais. Tchau!